Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 32, falando agora sobre derivadas de funções reais. Nesta e nas próximas 7 videoaulas nós estaremos tratando deste assunto, diferenciabilidade ou derivação de funções reais e suas aplicações. Se você já fez um curso de cálculo, você já deve ter conhecido esta ferramenta que é a derivada de uma função e deve ter entendido o quanto esta ferramenta é potente, é importante em várias aplicações envolvendo funções reais, tá certo? Bom, vamos então começar esse nosso assunto definindo o que é derivabilidade, o que é diferenciabilidade de uma função real em um ponto. Primeiro, nós estaremos considerando funções definidas num domínio A, que é um subconjunto dos reais e que vai para os reais, como nós temos feito desde o começo desse curso, e sempre tratando de pontos que estejam no domínio da função e que sejam ponto de acumulação do seu domínio. Ser ponto de acumulação para que eu possa calcular limite estendendo A, tudo bem? Então, mesmo que eu não fale, geralmente eu estarei nesse contexto quando nós estivermos tratando de derivação. Bom, a gente fala que a função f é diferenciável à direita ou derivável à direita no ponto A, caso exista esse limite de f de x menos f de a sobre x menos a, quando x tende a pela direita. Esse limite, vejam só vocês, que se você substituir o x por a, fica 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Bom, se é uma indeterminação, esse limite pode existir ou pode não existir. Quando este limite existir, eu falo que a função é diferenciável à direita, no ponto A, pelo qual está tendendo à direita, e denoto isso por f' mais de A. Esse linha tem a ver com derivada, né? Esse mais de soma, a derivada à direita em A, ok? Vejam que eu estou usando duas palavras, diferenciável e derivável. Tem hora que eu vou falar diferenciável, tem hora que eu vou falar derivável nesse curso, mas fiquem atentos que pra gente aqui essas palavras são sinônimos, tá? A palavra diferenciabilidade ou diferenciável é muito mais usada num contexto mais geral do que esse que nós estamos tratando nesse curso. Pode ser que a gente esteja estudando análise não mais na reta, mas no plano, no espaço, num RN qualquer. E aí a palavra diferenciável ou diferenciabilidade é até um pouco mais adequada. Derivabilidade, derivação tem mais a ver com o valor da derivada. Mas aqui pra gente nós vamos assumir como sinônimos, tá? Então, dito isso, toda hora eu vou ficar falando ou só derivável ou só diferenciável e vejam que acaba sendo a mesma coisa da forma como estou fazendo nesse curso, tudo bem? Claro que da mesma forma nós podemos definir o conceito de função diferenciável no ponto A à esquerda, ou como disse o sinônimo, função derivável no ponto A à esquerda, que é quando o limite de f de x menos f de a sobre x menos a, quando x tende a à esquerda, troco mais por menos, quando esse limite trocando mais por menos existe. Caso esse limite exista, então eu estou falando que a função é diferenciável à esquerda ou derivável à esquerda no ponto A, então eu denoto este valor por f' de a menos, troco mais por menos, claro. Tudo bem? Bom, e aí eu vou falar que a função f ela é diferenciável, ponto final, ou diferenciável, ponto final, no ponto A, se essa função for tanto diferenciável à esquerda quanto à direita. E mais do que isso, os valores das derivadas à direita e à esquerda coincidirem, ou seja, f' mais de a e f' menos de a coincidem, são iguais. Certo? Então, o que é uma função diferenciável em A? Ou, o que é uma função derivável em A? É uma função f para a qual existe o limite da fração f de x menos f de a sobre x menos a quando x tende a A. Porque tendendo a pela direita e a pela esquerda acaba coincidindo, né? Então esse limite acaba dando o mesmo valor que a direita e a esquerda. Então se esse limite existe, eu falo que a função é diferenciável em A. Eu falo que a função é derivável em A. E aí a notação que nós usamos para isso é f' de A, ou mesmo em alguns contextos você pode encontrar a notação df de A
ou até df sobre dx de a. Todas essas três são notações para a derivada da função f no ponto A. A gente costuma aqui neste curso denotar mais por essa notação, mas não que a gente não possa usar as outras. Tudo bem? Bom, agora, nós estamos falando até agora, nesse slide, nós falamos sobre diferenciabilidade em um ponto, mas nós podemos definir, então, função diferenciável no seu domínio todo. Se você tiver uma função f definida no domínio A, subconjunto dos reais nos reais, a gente fala que a função é diferenciável caso... Só falar diferenciável. A função é diferenciável se ela for diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Da mesma forma, né, é sinônimo falar que a função é derivável. Uma função é derivável se ela for derivável em todos os pontos do seu domínio. Desde que os pontos do domínio sejam pontos de acumulação do domínio. Porque se não for ponto de acumulação, não tem como eu calcular aqueles limites. Tá bom? Pessoal, quando a função é diferenciável ou derivável, então este limite aqui, que é o limite de f de x menos f de a sobre x menos a quando x tende a a, esse limite existe. E nós denotamos assim, f' de a. Mas, até como já está escrito aqui no quadro, nós podemos pegar esse denominador x menos a e dar um novo nome para ele de h, porque vejam que o a está fixado, mas o x está variando. Então eu posso chamar de h essa diferença de x menos a, e aí quem passa a variar é o h. E aí vejam só, se eu chamar o h de x menos a e isolar o x, é a mesma coisa de falar que o x é a mais h. Vejam, quem varia? Aqui é o x e aqui é o h. O a está fixado. Então, se eu fizer o x tendendo a, como está aparecendo aqui, é a mesma coisa de fazer o h tender a zero. Por quê? Se eu faço o x tender a, essa diferença aqui tende a zero. Essa diferença é o h. Então, dizer que x tende a a, nesse caso, é dizer também que o h tende a zero. São equivalentes, já que eu estou chamando o h de x menos a. Dessa forma, então, f' de a, que é este limite, quando existe, pode ser reescrito como sendo o limite de f de a mais h menos f de a dividido por h. Claro, eu estou chamando o denominador de h, isso aqui vira h mesmo, só que o x aqui acaba virando a mais h. O a está constante, fica quietinho, e essa informação aqui de que o x tende a vai ser substituída por h tendendo a zero. Tudo bem? Pessoal, essa noção de derivada, ela é bastante importante. Por quê? Por aplicações, primeiramente. Ela surgiu, claro, por conta de aplicações, de uma necessidade prática. E aí eu estou mostrando para vocês uma interpretação geométrica que nos mostra por que a derivada ela é importante. Vou fazer um desenho aqui também no quadro, para entender o que está acontecendo aí no slide em movimento. Imagina que nós tenhamos aqui uma função... Esse aqui é um pedacinho do gráfico de uma função f, né? E aí, pessoal, quando nós pegamos essa situação, quando nós pegamos este desenho, a gente pode pensar assim na derivada num certo ponto. Nós estamos pensando na derivada num certo ponto A, que está no domínio dessa função. E aí, o que isso significa? Isso significa o seguinte: se eu for me aproximando do A, então for andando um pouquinho para a direita ou mesmo para a esquerda desse ponto A, né? Se eu me aproximar deste ponto A tanto à direita quanto à esquerda, aí eu poderia pensar em A menos H, alguma coisa assim do tipo, né? Então, me aproximando do ponto A, então, de certa forma, eu estou criando retas, né? Eu estou criando retas que passem por este ponto, né? Eu estou criando... ficou ruim meu desenho aqui, desculpa a má qualidade do desenho, mas eu estou criando uma reta que está cada vez mais se aproximando com esses dois pontos do ponto A. Então, se você vai apertando o H, você está trazendo essa reta cada vez mais próxima de ficar tangente ao gráfico da função no ponto A. Então, na verdade, quando eu faço o h tender a zero, meio que no limite, né, eu acabo chegando na reta tangente. Quando eu faço o h tender a zero, eu acabo chegando na reta tangente do gráfico da função no ponto A. Então, essa é a interpretação
geométrica da derivada. A função ela é derivável ou diferenciável no ponto A se existe a reta tangente ao gráfico da função no ponto A. E caso isso exista, o que acaba sendo aquele valor que nós definimos como derivada de f em A? Acaba sendo o coeficiente angular dessa reta, ou seja, acaba sendo relacionado ao ângulo de inclinação dessa reta. Se essa reta aqui tem ângulo de inclinação alfa, então a derivada acaba sendo a tangente do alfa, que é o coeficiente angular dessa reta, se nós pensarmos até mesmo lá na geometria analítica. Então, como você está vendo nessa figura, vejam só, você está com o ponto A fixado, você vai se aproximando do ponto A, ou seja, está vendo esse delta de x, quer dizer, a diferença, esse h mesmo. Essa diferença perto do A está diminuindo. À medida que você vai diminuindo, a reta que passa por esse ponto A mais H qualquer aqui, por esse ponto que está inclusive no gráfico da função, à medida em que você vai se aproximando cada vez mais do A, essa reta vai se transformando na reta tangente. Ok? Então essa é a interpretação geométrica que nos dá interpretações físicas, por exemplo, bastante interessantes, como a interpretação, por exemplo, da velocidade, né? Quando a gente define lá a velocidade, até mesmo no ensino médio, como a razão entre a distância percorrida e o tempo passado, né? ΔS sobre ΔT, de certa forma nós já estávamos nos preparando para esse conceito de diferenciabilidade e derivabilidade. Tudo bem? Bom, dito isso, que é mais uma interpretação, é mais interessante para um curso de cálculo, talvez ficar um pouco mais nessa interpretação, nós vamos nos focar mais talvez nas propriedades da função e depois um pouco nas aplicações. Primeiro então vamos para uns exemplos que você talvez já conheça se já fez um curso de cálculo. Algumas funções que são deriváveis e qual o valor da derivada. Primeiro, as funções constantes todas são deriváveis. Por quê? Porque, será que existe esse limite? De fato, f de x para qualquer x é k. F de a é k, então eu estou fazendo a diferença no numerador k menos k. E no numerador acaba sendo x menos a quando o x tende a a. Vejam só, x tender a a, o x nunca vai ser igual ao a, ele só está se aproximando do a. Então o denominador não zera, só lá no limite. Mas em cima zera de cara. K menos K é zero. Então isso aqui fica zero sobre uma coisa não nula. E zero sobre uma coisa não nula é zero. E o limite de zero é zero. Portanto, a função constante é sempre derivável. E o valor da derivada dela, f' de x, claro, lembrando que f de x então é a função constante, é sempre a função identicamente nula. Tudo bem? Portanto, f' de x é igual a zero para todo x em R. Vejam que as derivadas nos permitem, inclusive, pensar numa nova função, que é a função derivada. Bom, outra função que você conhece, talvez a derivação, é f de x igual a x elevado a n. Quando você deriva, acaba caindo o expoente para o lado esquerdo aí do x, né? E o expoente acaba diminuindo em menos 1. Então, por que isso acontece? Por que então qualquer função do tipo x elevado a n é derivável? Né? Vejam que o x está embaixo, o n é apenas um expoente qualquer. Por que isso é derivável e por que a derivada acaba sendo este valor? Ou seja, a derivada num ponto x. Vamos ver, vamos calcular aqui o valor da derivada. Vamos ver, primeiro, isso é o limite de f de x menos f de a, vamos fixar o a sobre x menos a. Vamos analisar isso num ponto A, tudo bem? Quando o x tende a a. Acontece, pessoal, que isso aqui é o limite de x elevado a n menos a elevado a n sobre x menos a, quando o x tende a a. Ok? Bom, mas, pessoal, x elevado a n menos a elevado a n pode ser reescrito da seguinte forma: x menos a vezes x elevado a n menos 1 mais a x elevado a n menos 2 mais, até chegar no a elevado a n menos 1. O que está escrito aqui dentro desse parênteses? Aparecem as potências do x da maior, que é x elevado a n menos 1, e vai diminuindo,
Pensando aqui no n natural, claro, mas dá para generalizar depois para n real. E aí, enquanto as potências do A, elas primeiro não aparecem, depois vai surgindo. Então veja, enquanto as potências do x vão diminuindo, as potências do A vão crescendo. Veja, é tranquilo de você verificar essa propriedade, que essa expressão pode ser reescrita dessa forma, ok? E aí nós temos x menos A no denominador. Portanto, quando você calcula esse limite, o que acaba acontecendo aqui? Você acaba cancelando x menos A com x menos A e fica apenas essa expressão. Acontece que como o x está tendendo a A, isso aqui acaba tendendo a A elevado a n menos 1, isso aqui também acaba tendendo a A elevado a n menos 1, até todos os termos, na verdade, aqui dentro acabam tendendo a A elevado a n menos 1. E quantos termos nós temos? Nós temos exatamente n termos, porque começa na potência n menos 1 do x e vai até a potência 0. Então, nós temos exatamente n termos. Isso aqui fica n termos valendo a elevado a n menos 1. Isso é, portanto, a derivada de f num ponto A qualquer. Vejam que aqui eu estou usando a notação f' de x, porque eu troquei o A por x para dizer o seguinte, olha, para qualquer, né? Para qualquer x, mas eu estou usando A, x, tanto faz. Toma cuidado só para não misturar as coisas. Como geralmente eu uso o x aqui na hora de demonstrar, né? Preferi usar a letra A aqui para escrever a derivada. Então, f' de A, qualquer ponto do domínio. O domínio dessa função são todos reais, então para qualquer A real, o A é qualquer número real, para qualquer A real, eu posso calcular o f' de A, esse limite existe, e é n vezes A elevado a n menos 1, tá certo? Bom, por sua vez, nem tudo são flores, nem todas as funções que nós conhecemos são deriváveis. E a função módulo de x é um exemplo. A função módulo de x, pessoal, você deve conhecê-la. A função módulo de x, ela tem um gráfico que é o seguinte. Ela é a reta y igual a x aqui no primeiro quadrante, mas no segundo quadrante ela é a reta y igual a menos x, né? Então essa daqui é a função módulo de x, o gráfico dessa função. Observem o seguinte, pessoal. Quando você está aqui na origem do plano cartesiano, o ponto 0, 0 ele pertence ao gráfico da função. X igual a 0 dá f de x igual a 0 também. Ele pertence ao gráfico da função. Porém, como você já deve saber, neste ponto, a função aqui não tem tangente a esse gráfico. Não é essa, não é essa, não é essa. Essa função não tem reta tangente no ponto 0, 0. Não ter reta tangente, portanto, é a significação geométrica para não ser derivável. Por que que de fato essa função não é derivável? Para mostrar que não é derivável, uma coisa que às vezes funciona, depende do exercício, claro, mas às vezes funciona é calcular o limite, a derivada à direita e à esquerda. Nesse caso, a derivada à direita dessa função, vamos lá, qual que é a definição? É limite de f de x menos f de 0 sobre x menos 0 quando x tende a 0 pela direita. À direita, f de x acaba sendo igual a x. Então isso aqui acaba sendo x menos 0 sobre x menos 0, x menos 0 sobre x menos 0 é x sobre x, que acaba sendo igual a 1. Porém, se você faz o limite à esquerda, f de x não é x, mas sim menos x. À esquerda é a função y igual a menos x. Então essa fração acaba virando menos x sobre x, que é, portanto, menos 1 ao calcular o limite. Ora, o limite dessa fração à direita é 1 e à esquerda é menos 1. Quando isso acontece, portanto, eu concluo que a função não é derivável, porque para a função ser derivável, ela deveria ser derivável em todos os pontos do seu domínio. E aqui eu estou vendo que ela não é derivável em zero. Por que que ela não é derivável em zero? Porque quando eu calculo a derivada à direita, ela difere da derivada à esquerda. Então, derivada à direita e derivada à esquerda não coincidindo, significa que a função não é derivável, tá certo? Bom, e para nós encerrarmos essa videoaula, pessoal, eu vou apresentar para vocês agora um teorema que é um tanto quanto técnico, mas ele tem a ver com este fato da derivada de uma função ser o coeficiente angular da sua reta tangente. Esse resultado é um tanto quanto técnico, mas ele serve para nos ajudar em algumas demonstrações que vêm a seguir nesse curso, tá? Vamos entender. Estamos no mesmo contexto, uma função real, um ponto no seu domínio que também é ponto de acumulação.
A gente fala que a gente pode provar que a função f é diferenciável no ponto A se e somente se, ida e volta, hein? Se e somente se existe um número c real tal que para qualquer ponto A mais h, qualquer ponto próximo do A que também esteja no domínio da função, o valor f de A mais h, conhecida com f de A, mais esse c que eu falei que existe vezes h, mais r de h. Quem é esse r de h? É uma função definida numa vizinhança do A que satisfaz a propriedade limite de r de h sobre h quando h tende a zero ser igual a zero. Nesse caso, pessoal, esse c que existe é exatamente o valor da derivada. Tudo bem? Vejam que se eu considerar o h aqui como sendo uma variável, eu estou de alguma forma pensando numa reta. Isso aqui acaba tendo uma aparência de uma reta, de algum jeito. E aí o coeficiente que está multiplicando aqui acaba realmente sendo o coeficiente angular dessa reta. Tudo bem? Então vejam que isso aqui tem alguma interpretação com aquela imagem geométrica que eu falei para vocês, mas mais do que isso, a princípio, é só uma questão técnica. É só uma questão técnica que nós vamos demonstrar aqui rapidinho nesta aula. Vamos lá. Primeiro a ida, vamos assumir que a função é diferenciável em A. Vamos chamar de C, vamos denotar, vamos chamar de C a derivada de A, já que ela existe. E agora a gente tem que buscar mostrar que essa fórmula vale, mas aí tem que aparecer um R de H. Como é que eu vou fazer aparecer o R de H? Bom, eu vou definir ele do jeito que eu quero. Eu vou definir como sendo de R de H a função f de A mais H menos f de A menos f' de AH. Vejam, eu peguei esses dois termos e joguei para a esquerda. Eu quero mostrar não só que essa fórmula existe, mas o mais importante é que ela satisfaça essa informação de que o limite desse RH sobre H é igual a zero. Bom, então se eu definir o R de H do jeito como eu quero, então a fórmula está provada, só precisa mostrar isso aqui, né? Então vamos mostrar isso aí. Quem é o limite de R de H sobre H quando H tende a zero? Bom, o limite disso aqui, quando você passar o h dividindo aqui, vejam pessoal, aqui vai ficar f de A mais h menos f de A, tudo isso dividido por h, que é exatamente a expressão da derivada. E aqui, pessoal, o h vai acabar cancelando com esse e vai ficar menos f' de A. Talvez seja bom eu escrever isso para você entender melhor aqui do ponto de vista no quadro, ó. R de H é o que eu estou chamando de f de A mais H menos f de A menos f' de A vezes H. Tudo bem? Quando eu passar o H dividindo tudo isso aqui, vejam que eu posso separar nesses pedacinhos, né? Acabei colocando o H embaixo desses dois e separei aqui para facilitar para a gente entender. Esse H cancela com esse aqui, fica só f' de A. Mas quando eu faço o limite de h tendendo a zero, então eu quero analisar isso aqui. O que acontece com esse limite quando eu faço o h tendendo a zero? Bom, então eu tenho que fazer o limite do lado de cá. O limite quando h tende a zero dessa expressão, essa expressão é exatamente a expressão da derivada. Isso aqui acaba sendo exatamente f' de A pela definição, já que a função é diferenciável em A. E isso aqui é a função constante igual a f' de A, então isso aqui também vai dar f' de A. Então, nós temos a diferença. No limite, nós temos a diferença que é exatamente zero. Portanto, o limite dessa expressão quando h tende a zero é exatamente zero, como a gente queria demonstrar. Tudo bem? E temos a volta. A volta, então, vamos olhar para cá. Nós vamos assumir que essa frase valha. Nós vamos assumir que f de A mais H é igual a f de A mais CH mais RH, com esse limite de R de H sobre H sendo igual a zero quando h tende a zero. Tudo bem? E de novo, esse C como sendo f' de A quando a função for diferenciável. Não posso assumir, né? A princípio. O que eu posso assumir somente é o que está dito ali no enunciado, que existe um número real C, tal que para qualquer ponto na vizinhança do A que esteja no domínio da função, aqui usei x, mas é A na verdade, né? Então, f de A mais H é igual a f de A mais CH mais R de H, onde essa função R de H satisfaz esse limite aqui. Tudo bem? Essa daqui é exatamente a hipótese. É a hipótese que nós estamos assumindo. Não estou fazendo nada de diferente. Não fiz nada aqui, só assumi essa hipótese. Vamos demonstrar que a função é derivável. Como é que eu mostro que a função é derivável? Ora, eu vou calcular aquele limite que dá a derivada. Então, vamos lá. O limite da derivada é exatamente esse aqui. Só que aí eu estou usando a versão com h e não com x, né? Vamos lá. Se existir o f' de A, ele é esse limite. Que limite? Limite de f de A mais h menos f de A sobre h, com h tendendo a zero. Bom, pessoal, pega o f de A nessa expressão aqui e joga ele para a esquerda.
Acaba ficando f de A mais H menos f de A igual a essa expressão. Então, vou trocar isso aqui por CH mais R de H. Só que tudo isso está dividido por H. E vejam só, o H acaba cancelando com esse e aqui acaba ficando R de H sobre H. Portanto, esse limite, por propriedade de limite eu posso separar a soma em dois limites diferentes, acaba virando o limite de CH sobre H, ou seja, o limite da função constante igual a C, mais o limite de R de H sobre H, que por hipótese é igual a zero. Então, o limite da função constante que é C, esse limite por hipótese é zero, C mais zero é C. Portanto, este limite existe e é igual a C. Quando ele existe, eu chamo ele de f' de A. Portanto, a função é diferenciável em A, porque esse limite existe, é igual a C, e esse valor nós chamamos de f' de A. Como eu disse para vocês, f' de A, então, é exatamente esse C que existe e que acaba sendo o coeficiente angular dessa reta em H. Ok? Como a gente queria demonstrar. Então, com isso, nós terminamos essa aula. Desejo a você bons estudos e até a próxima videoaula.